Senhoras e senhores, muito bom dia. Sejam bem-vindos à Faculdade de Direito IDP São Paulo, Instituto de Direito Público de São Paulo. Temos o seminário Reforma Política, Avanço ou Retrocesso? Esse evento estamos tentando na internet em 3 canais. Portal de Notícias UOL. Para a composição da mesa de abertura do nosso seminário, convidamos o ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Também convidamos para a mesa de trabalho, damos boas-vindas ao senador Cássio Cunha Lima, presidente do Senado Federal em exercício. Convidamos o deputado federal Evandro Gussi. Também compõe essa mesa de trabalhos o doutor Alexandre Zavaglia Coelho, diretor executivo do IDP São Paulo. Doutor Ricardo Rezende, coordenador dos cursos de pós-graduação do IDP São Paulo. Também convidamos a doutora Karina Cufa, coordenadora coordenadora dos cursos de especialização em Direito Eleitoral do IDP São Paulo. Senhoras e senhores, podem sentar-se e com a palavra para as boas-vindas e a abertura do seminário Reforma Política, Avanço ou Retrocesso, doutor Alexandre Zavaglia Coelho, diretor executivo do IDP São Paulo. Bom dia a todos. É uma grande satisfação recebê-los aqui na Faculdade de Direito do IDP São Paulo. O IDP, que iniciou suas atividades em Brasília há mais de 2 décadas, se tornou uma referência em um ambiente para promover debates acadêmicos relacionados ao aprimoramento do direito e também de nossas políticas públicas. Então, nós temos realizado aqui, ultimamente, diversos eventos de grande relevância em temas diferentes e nessa semana nós estamos iniciando as atividades da nossa área de Direito Eleitoral, coordenada pela professora Karina, e realmente é um início muito importante, porque é um tema de grande relevância para o nosso país. Então, agradecemos mais uma vez a todos que estão aqui presentes e também a todos que estão assistindo pela internet, com uma audiência muito grande pelos canais do IDP e também do Jus Brasil. E passo a palavra ao ministro Gilmar Mendes, que fará aí a recepção de todos os nossos convidados dessa manhã. Bom dia a todos. Cumprimentar o presidente em exercício do Senado e do Congresso Nacional, Cássio Cunha Lima, cumprimentar o deputado Evandro Gussi, que representa a Câmara dos Deputados, cumprimentar a todos os colegas do IDP, Alexandre, Ricardo, Karina, cumprimentar a todos os que estão aqui presentes, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, professora Fernanda, os ministros do TSE, o senador José Serra, todos os senhores, e dizer da alegria de, mais uma vez, estarmos aqui no IDP São Paulo, realizando um debate que nós reputamos extremamente importante, agora no contexto da chamada reforma política. Nos últimos tempos, a partir de conversas que o professor Manuel Gonçalves, eu, o professor Blanco de Moraes e outros colegas, nós temos tentado dar, Serra, um passo avante no que concerne ao debate sobre a reforma política, introduzindo uma pensata sobre, talvez, a necessidade de rediscutirmos entre nós o parlamentarismo, ou, como nós temos dito, o modelo de um semipresidencialismo. Temos hoje já, inclusive, vamos chamar assim, um pré-esboço desse projeto, inspirado inicialmente em projetos que tramitam já há algum tempo no Congresso Nacional. Temos também o debate que, infelizmente, não se desenvolveu no Supremo Tribunal Federal, a propósito da necessidade ou não de se fazer um referendo ou plebiscito. Há um mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal
inicialmente da relatoria do ministro Teori Zavascki e agora submetido à relatoria do ministro Alexandre de Moraes. Portanto, esse tema está aberto e nós estamos discutindo. Aqui é uma prévia, vamos discutir agora no final do mês, dar continuidade a esse debate no final do mês em Brasília e também durante o Congresso do Pimenta Bueno aqui em São Paulo no mesmo período, em fins de outubro. Mas a ideia é compartilhar com a sociedade essas angústias e mostrar, talvez, as inadequações que esse chamado presidencialismo de coalizão, né, tem mostrado, tem propiciado quase que, acho que é uma convicção quanto ao seu exaurimento. E a ideia de que talvez nós pudéssemos fazer uma separação entre as questões de Estado e as questões de governo. Num seminário que nós fizemos em abril em Lisboa, o presidente Fernando Henrique Cardoso observava, apesar da estabilidade institucional ganha com a Constituição de 1988, ele observava, então, que dos 4 presidentes, excluído aí o presidente Michel Temer, apenas 2 lograram terminar o mandato. E no fim daquele seminário, na conclusão daquele seminário, o deputado Arlindo Quinalha fez uma observação que, de certa forma, era complementar àquela feita pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, de que os 2 que lograram terminar o mandato revelavam dotes, vamos chamar assim, excepcionais, especialmente na lida com o Congresso Nacional. O presidente Michel Temer tem falado hoje já da existência de um quase parlamentarismo ou de um semi-parlamentarismo. E nós temos visto também que as crises de governabilidade e de governança que se instauram, elas acabam sendo, muitas vezes, encaminhadas, ou a sua solução, a solução de impasses, pelo impeachment. Tanto é que eu já falei isso no exterior e também alguns observadores da cena brasileira têm falado que nós acabamos por fazer um tipo de parlamentarização do impeachment, não é? Usando para desfazer impasses. Mas é claro que isto é um modelo extremamente complicado e traumático. Todo o rito especial do impeachment, que, em geral, muitos presidencialistas, muitos estudiosos da cena presidencialista observam que, em princípio, o impeachment é pensado como um tipo de bomba atômica, né, para não ser usado. Não obstante, num período bastante curto, aí, de menos de 30 anos, nós já tivemos 2 impeachment levados a cabo. Então, tudo isto permite que nós reflitamos se não seria mais adequado repensar o modelo e talvez avançarmos. Alguns até dizem que a Constituição de 1988, no seu primeiro pensamento, era uma Constituição de feição parlamentarista, não é? Então, talvez nós devêssemos envidar esforços, e por isso todos estão chamados e concitados a discutir um modelo alternativo a esse que aí está e que tem propiciado, vamos chamar assim, muitos desconfortos, né? Muitos solavancos e talvez até alguns traumas. Foi por isso que nós chamamos aí especialistas de renome para discutir não só essa temática, que de fato é o pano de fundo da nossa reflexão, mas também outros aspectos da reforma política, inclusive essa recém-realizada pelo Congresso Nacional, que, apesar da frustração com que os analistas vêm contemplando, tem aspectos, como nós sabemos, muito positivos. A questão da cláusula de barreira ou de desempenho e a proibição de coligação. Eu reputo também relevante a aprovação do fundo público no contexto em que nós estamos, onde houve a proibição das chamadas doações corporativas ou doações das empresas. Muito obrigado a todos os senhores.
Passo a palavra ao deputado Evandro Gussi, que representando a presidência da Câmara. Bom dia a todos. Eu queria saudar inicialmente o ministro Gilmar Mendes, saudar o senador Cássio Cunha Lima nesse ato como presidente, hoje presidente interino do Senado e do Congresso Nacional, o professor Alexandre, o Ricardo Rezende, saudar o senador José Serra, saudar o deputado estadual Reinaldo Augusto, que se aqui faz presente, em nome da comunidade acadêmica, saudar o mestre de todos nós, professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, e aquela que tão bem nos acolheu, e aqui saudando todas as mulheres, a pessoa da professora Fernanda Dias Menezes de Almeida. O tema que nos coloca nessa... E agradecer a deferência do presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Rodrigo Maia, por desejar que eu representasse nessa ocasião. Quando nós pensamos nesse primeiro painel, que são os desafios para uma reforma política, nós partimos de alguns pressupostos. O primeiro deles é de que ela é necessária. É uma constatação cada vez mais evidente de que o Brasil, apesar de todas as suas potencialidades, quer seja no campo natural, quer seja no campo das relações sociais, nas quais realmente somos de uma habilidade fora do comum, ou seja, um povo que sabe, em geral, conviver bem. Esse é um dos grandes desafios, mundo afora. O brasileiro é reconhecido pela sua capacidade de convivência, possivelmente isso fruto do fato de sermos a maior experiência de miscigenação racial que a história já conheceu. Isso tem efeitos, sem dúvida, positivos e importantes para a configuração da nossa sociedade. Mas, apesar de tantas potencialidades, quer sejam elas naturais, quer sejam humanas, nós hoje percebemos cada vez mais que o Brasil não vai bem. E todas as espécies de ufanismo e de otimismo exagerados têm cada vez mais caído por terra diante dessa percepção de que, de fato, temos tudo para ir bem, cogitados, como sempre, como um país do futuro, mas que, de fato, essa potencialidade não tem se realizado como nós esperamos e, no fundo, como o mundo espera de nós. Feito esse primeiro pressuposto de que, se pensamos que uma reforma política se faz necessária, inclusive avaliamos aquilo que foi feito recentemente pelo Congresso Nacional, como alcançando alguns pontos, mas deixando inúmeros e inúmeros outros a desejar, cabe, de fato, a primeira reflexão, me pareceu brilhante, que é quais são os desafios para que isso aconteça. O primeiro deles me parece um evidente, eu peço perdão por trazer aqui essa evidência, é a falta de consenso sobre as medidas a serem tomadas. As duas vezes nessa legislatura em que nós tentamos levar ao plenário da Câmara dos Deputados algo sobre sistemas eleitorais, e, de fato, em nenhum momento no Brasil, nos últimos anos, nós pensamos efetivamente em uma reforma política. Nós damos a esse nome em algumas tentativas de reforma do sistema eleitoral, e algumas reformas, eu diria, até tímidas num determinado momento. Mas quando a gente tenta entrar num primeiro tema de uma reforma institucional, que é o do sistema eleitoral, nós vemos no plenário da Câmara dos Deputados uma ausência absoluta de um mínimo de consenso sobre o que seria um bom sistema eleitoral. Se nós saltamos do sistema eleitoral para pensarmos no sistema de poderes, ou também conhecido como sistemas de governo, no sistema da federação e nos outros sistemas que compõem a organização mínima e básica de um Estado, o consenso vai caindo ainda mais. Porque o sistema eleitoral, no fundo, é um sistema que, de uma maneira ou de outra, os parlamentares, ao menos, manejam, ainda que possam não conhecê-lo e assim por diante, mas têm algum tipo de interação, são capazes de ver, em alguma medida, os efeitos que o atual sistema gera para o processo político, para os seus próprios mandatos, para a vida das pessoas. Então, eu ousaria dizer que o sistema eleitoral, dos temas mais sensíveis de um desenho institucional político, é um tema em relação ao qual os parlamentares estariam mais afeitos.
menos ainda, mais abstrato se torna quando nós pensamos em temas de mais fundo, que obviamente estão conectados a esse primeiro, mas como o do sistema de poderes, o sistema de governo, que foi aqui mencionado pelo ministro Gilmar Mendes. Aqui eu atribuo, e aqui com uma certa ousadia de juventude pessoal e juventude parlamentar e juventude acadêmica, mas aqui eu atribuo essa dificuldade de construção de consenso. A primeira delas é a falta que faz hoje no Brasil um conceito bastante debatido na década de 80, na década de 90, da chamada engenharia constitucional, ou conhecida também como engenharia institucional. Esse tema que dá nome à engenharia constitucional, que dá nome à obra de um importante pensador italiano, Giovanni Sartori, ele não foi cunhado, essa expressão não foi cunhada à toa. Essa expressão engenharia constitucional ou engenharia institucional não foi cunhada à toa. Ela nasce, no fundo, de uma percepção de que há desenhos institucionais capazes de funcionar e que levarão às sociedades a uma certa prosperidade mínima no campo da política e, por consequência, da economia e dos outros temas das relações sociais, e que, quando alguns pressupostos dessa engenharia institucional não são observados, efetivamente nós levaremos as nações, apesar das suas potencialidades, a fracassos políticos e, por via de consequência, também nas outras áreas. E quando nós pensamos em engenharia institucional, isso não ofende, como é tão caro para nós, os aspectos culturais. Eu estou pedindo para controlar o tempo, porque não se deve dar muita liberdade. Dizia que se deve dar dinheiro, mas não liberdade, né? Sobretudo aos políticos, ao falar especialmente. E peço que alguém, por gentileza, me comunique quando com 5 minutos antes do tempo que eu tiver disponível. Obrigado. Mas esse tema e essa expressão engenharia institucional, engenharia constitucional, nasceu da seguinte percepção, que é evidente que nós temos diferenças idiosincráticas, ou seja, de natureza sociológica, histórica, cultural, nos países. Não há uma unanimidade cultural no mundo, é evidente isso, e nós brasileiros percebemos como ninguém, que de fato existem circunstâncias, existem pontos na construção histórica e sociológica dos países que os diferenciam uns dos outros. Há um importante sociólogo americano, Lipset, que fala algo importante, por exemplo, sobre os Estados Unidos e do caráter do excepcionalismo americano. Esse, inclusive, é o nome da sua obra, o excepcionalismo americano. E ele chega a dizer, por exemplo, que os Estados Unidos se diferenciam, em regra, do mundo todo, justamente porque, enquanto os outros países nasceram de um aspecto comunitário, ou seja, como desdobramento de uma comunidade, os Estados Unidos teriam nascido a partir de crenças, ou seja, da crença em determinados valores, em determinados paradigmas de convivência social que são evidentemente únicos no mundo. Então, é óbvio que há diferenças culturais entre os países, mas, por outro lado, o termo engenharia constitucional quer dizer que existe um mínimo de organização estrutural de um Estado que transcende os aspectos culturais e que, portanto, passa a ser necessário a todos os Estados. E, usando o exemplo da engenharia, nós poderíamos dizer o seguinte: na construção de um prédio, analogicamente pensado a um país, nós realmente temos um espaço grande para as questões culturais, para as questões sociológicas, para as questões que diferenciam um país do outro. E nós poderíamos pensar no acabamento, nos revestimentos, até mesmo na divisão de um prédio. Esse prédio que nós estamos, ele poderia ser dividido nas salas tais quais se encontram hoje, mas evidentemente poderiam ser divididos de uma outra maneira, teriam uma outra configuração, 3, 4 metros para a direita, mais 2, 3 para a esquerda, 5, 6 para o fundo e assim por diante. Mas, de outro lado, esse prédio não poderia prescindir de alguns elementos fundamentais para que ele pudesse se preservar tal qual está.
Evidentemente que todo prédio como esse possui brocas de sustentação, uma viga baldrame que as une, colunas que delas nascem, vigas que as sustentam, e esses elementos imperceptíveis a olho nu são aqueles que, no fundo, garantem a sustentação desse prédio. E os mais incautos chegam a dizer: poderíamos retirar uma viga, poderíamos retirar uma coluna e ganharíamos mais em aspectos estéticos, arquitetônicos e assim por diante. No fundo, o que nós vemos hoje no mundo é que os países que funcionam melhor, que funcionam bem, embora tenham diferenças nos seus sistemas institucionais e diferenças que estão ligadas à sua história, à sua sociologia, ao perfil a partir do qual eles se configuraram, por outro lado, todos eles guardam entre si um mínimo de desenho que, quando a gente analisa com acuidade, percebe que é justamente por esse desenho que é comum a todos os países que funcionam razoavelmente ou funcionam bem, é a esse desenho que é tributado esse sucesso. Há um livro que tem feito um sucesso enorme, que é Por que as Nações Fracassam. E, no fundo, é basicamente o argumento mínimo e fundamental é de que há um desenho institucional, há desenhos institucionais que levam as nações a prosperarem ou que levam as nações a fracassarem. Então, o primeiro ponto que nós temos hoje no Brasil é, de fato, uma falta de percepção, uma falta de cuidado na percepção, e isso está na sociedade, isso está na vida acadêmica, isso está no sistema político, de que as coisas são assim. E eu dou um exemplo que não é o mais trivial. Há um pequeno país chamado Estônia, que todos aqui sabem que passa praticamente metade do ano no escuro e sob o gelo. Esse país fez parte do bloco soviético e tem a sua Constituição a sua última Constituição, seu marco institucional, pouco tempo depois do brasileiro. O nosso de 88, deles de 1992. Um país que, sob outros pressupostos, teria quase tudo para não funcionar bem. E o fato curioso é que, quando nós olhamos o PIB per capita da Estônia, um ano depois do seu marco institucional, ou seja, em 1993, e o comparamos ao PIB brasileiro, um ano depois do nosso marco institucional, que é a Constituição de 88, e os comparamos hoje, chegamos a uma conclusão interessante. O PIB da Estônia, em 1993, um ano depois de sua Constituição, era de pouco mais de $1.000, $1.000 e poucos dólares, enquanto o PIB per capita brasileiro, em 1989, era de um pouco mais de $3.000. Hoje, o Brasil duplicou, nesses anos, o Brasil duplicou o seu PIB per capita e passa de $7.000. O estoniano passa de $17.000. E, entre outras coisas que surgem da Estônia, uma que nós conhecemos bem é o Skype, surgido numa startup lá. Por que os estonianos... A que os estonianos... Nós não estamos falando de um país como o Reino Unido, que tem uma democracia consolidada nos últimos 300 anos, pelo menos, e assim por diante. Estamos falando de um país de um marco institucional de 1993, e com sucesso extraordinário. Podíamos usar a Polônia e outros países para sairmos daqueles, como é o caso do Reino Unido, da França, da Espanha, da Alemanha, em que, não obstante, também tenham marcos institucionais recentes, coisa de 70 anos, 70 e poucos anos, no caso do alemão, coisas da década de 70, como é o caso português e o caso espanhol, da década de 50, como é o caso francês. Mas vamos pegar países ainda mais jovens, em termos de marcos institucionais e de consequentes sucessos institucionais, como o estoniano. Aqui tributam esse sucesso os estonianos. Quando eles saíram do comunismo, eles precisavam encontrar um caminho para uma transição democrática, queriam ser democratas, queriam ser um país democrático, e simplesmente fizeram o seguinte: como funcionam os países que dão certo?
quais as instituições de que dispõe. E os estonianos olham basicamente para a Alemanha, e ao que consta, o Alexis foi aquele que desenhou a Constituição estoniana de 1992, e eles organizaram um quadro mínimo que está presente em todos os países que funcionam. Primeiro, todos eles separam, de uma maneira ou de outra, por várias fórmulas, e isso é o menor dos problemas, a fórmula a ser escolhida, separam uma chefia de Estado de uma chefia de governo e de uma chefia da administração pública. Ou seja, eles percebem que existem valores que são comuns e que essa função de preservação da unidade nacional precisa necessariamente estar em um poder próprio. Todos eles percebem que um governo deve ser fruto de uma maioria parlamentar, um governo deve ser responsável perante essa maioria parlamentar e deve ser, por consequência, demissível a qualquer tempo, quando não mais gozar de maioria parlamentar, ou seja, no fundo, não gozar mais de uma maioria junto à opinião pública que no parlamento, sobretudo nas suas câmaras baixas, é representada. Todos esses países que trabalham e vivem bem têm, por um outro lado, uma administração pública que não depende do governo do dia, mas por critérios de meritocracia, de estabilidade, mas ao mesmo tempo de controle de eficiência, porque estabilidade sem controle de eficiência também leva a consequências ruins, mas todos eles têm uma administração que não flutua ao sabor e aos ventos do governo do dia, o que garante estabilidade nos projetos de políticas públicas. Todos esses países, de uma maneira ou de outra, possuem sistemas eleitorais, e esse último tema que eu trabalharia, com racionalidade. E eu sempre ouvi do professor Manuel, de um professor que é o nosso grande clássico dos partidos políticos e, consequentemente, dos sistemas eleitorais, que um sistema eleitoral como o nosso, de voto proporcional, com as circunscrições eleitorais mais abrangentes, as maiores circunscrições eleitorais do mundo, que são os estados, ou seja, os maiores distritos eleitorais do mundo, não teria como funcionar. E um sistema assim, efetivamente, leva à proliferação de partidos e assim por diante. E, lógico, que as medidas tomadas no Congresso Nacional recentemente, elas contribuem, de alguma maneira, com isso, à medida em que diminuem, de uma maneira que é verdadeiramente um pouco artificial, mas diminuindo o número de partidos, contribui para a governabilidade. E eu terminaria dizendo apenas uma questão importante, e fechando. Eu dizia que o desafio da nossa reforma institucional é, primeiro, a falta de observância de que existem alguns pontos da política e das instituições políticas sobre os quais já não há mais um amplo debate no mundo. A gente debate sobre os ajustes finos, mas que eles são necessários, ninguém mais discute. A separação entre Estado, governo e administração, por exemplo, e a racionalidade dos sistemas eleitorais. E aqui eu queria chamar atenção para esse ponto. Quando nós pensamos em sistema eleitoral, neles estão conjugados dois elementos fundamentais. Um é o critério pelo qual se elege aqueles que pleiteiam os mandatos. E o outro é a divisão das circunscrições eleitorais ou a ausência dessa divisão. Nós, por exemplo, associamos muito o voto distrital ao voto majoritário. Mas, no fundo, o Brasil tem hoje voto distrital. Porque o país é dividido em 27 circunscrições eleitorais e, no fundo, em 27 distritos eleitorais. O problema é que, como eu já disse, são os maiores distritos do mundo. E, portanto, concorrer nesse ambiente é selvagem. As eleições brasileiras continuarão a ser as mais caras do mundo, porque tem o maior território. Como é que em 45 dias um candidato a deputado federal percorrerá as 645 cidades de São Paulo, as mais de 800 cidades de Minas Gerais?
As cidades que são em número menor do Amazonas, mas que dependerão de voos de 3, 4, 5 horas para que lá se chegue? Quanto custa isso? Ou será que nós não vimos que nos últimos escândalos uma parte considerável dos recursos foram utilizados nas campanhas eleitorais e que não necessariamente se tornarão mais baratas com a reforma institucional que nós promovemos agora nesse ponto? Então, acho que o nosso grande desafio, e por isso essa iniciativa, como outras que têm surgido no Brasil, são tão louváveis, é levar ao conhecimento e à clareza das pessoas, quer sejam na sociedade, quer estejam na sociedade, quer estejam na vida acadêmica e, sobretudo, aqueles que manejam o processo político, quer seja no parlamento, quer seja no Poder Judiciário, termos uma concepção clara de que a sociedade, a academia e os políticos precisam compreender que nós já sabemos há algumas décadas que existem sistemas que funcionam melhor e funcionam pior. Que nós já sabemos as consequências, por exemplo, dos sistemas eleitorais. Quais as consequências que gerarão e desejarmos, no fundo, que elas possam vir. Eu queria agradecer mais uma vez por essa singular oportunidade e, de mais do que contribuir, poder ouvir e receber essa enorme contribuição que certamente esse dia desse evento trará a cada um de nós. Muito obrigado e um bom dia a todos. Nós que agradecemos as palavras do deputado Evandro Gussi e, na sequência, passamos a palavra ao senador Cássio Cunha Lima, presidente em exercício do Senado Federal. Bom dia a todos. Os meus cumprimentos ao presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, a quem desde já agradeço o convite em substituição ao senador Eunício. Meus cumprimentos ao senador José Serra, meu colega de Senado, deputado Evandro Gussi. Minha saudação ao diretor executivo do DP, Alexandre Coelho, ao coordenador do curso de pós-graduação, Ricardo Silveira, a Karina, também meus cumprimentos. Minha saudação ao ministro substituto do Tribunal Superior Eleitoral, Sérgio Banhos, que aqui comparece prestigiando o evento. Meus cumprimentos calorosos, respeitosos ao doutor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, essa grande referência do direito brasileiro. Meus cumprimentos ao doutor Roger Leal, professora Fernanda, a todos o meu bom dia mais uma vez. O presidente do Senado, o senador Eunício, cumpre nesse instante uma missão oficial e, na condição de presidente interino do Senado e com a tolerância do IDP, por substituição tão ruim, aqui estou para trazer um pouco, né, das minhas impressões nesses meus 30 anos de mandato, que foram iniciados ainda na Assembleia Nacional Constituinte. Eu e Serra estivemos lá na Assembleia Nacional Constituinte. Então, ao tempo em que felicito o IDP por mais essa iniciativa, porque só discutindo o Brasil e o seu sistema político eleitoral é que nós poderemos encontrar caminhos para aquilo que a sociedade almeja, no que diz respeito à melhoria da qualidade da representação e à proximidade dessa representação política, é que nós vamos conseguir avançar. O Brasil, durante essas últimas décadas, tem duas grandes referências de reforma que não conseguem acontecer de fato. Uma delas é a reforma tributária, e não vamos tratar deste assunto aqui, por não ser o objeto desse nosso encontro. A outra diz respeito exatamente à reforma política, que fica, como bem disse o nosso deputado há poucos instantes, de forma precisa, muito limitada à reforma de caráter eleitoral e muito menos de caráter político. E, portanto, acredito que essas duas reformas, elas passam por uma necessidade muito forte de escalonamento no tempo. Agora mesmo, com a aprovação da PEC 33, que se converteu na Emenda Constitucional 97, só foi possível a adoção da cláusula de desempenho ou cláusula de barreira, como se queira definir, a partir de um escalonamento do tempo. Ela começa agora, em 2018, com um percentual
de 1,5% dos votos ou a eleição de 9 deputados em até 1/3 dos estados brasileiros, para chegar a 2030 com 3% dos votos e pelo menos ou 15 deputados eleitos em pelo menos 1/3 dos estados. E eleição após eleição, sai de 1,5%, vai para 2%, aumentando de 9 para 11 deputados, de 2,5%, de 2 vai para 2,5%, aumentando para 13 deputados. Ou seja, finalmente se conseguiu estabelecer a cláusula de desempenho e a cláusula de barreira a partir de um escalonamento temporal, que eu acho que é o grande problema que encerra a dificuldade da reforma tributária e também da reforma política no Brasil, que é o imediatismo. Na perspectiva da reforma tributária, nenhum governante vai querer ou vai permitir que sua representação política conceda qualquer tipo de redução de receita. E, portanto, a União não quer perder receita, os estados não admitem perdê-la, e muito menos os municípios, cria-se um impasse e não se consegue avançar no modelo racional, no modelo lógico. Se fizéssemos algo que pudesse vigir daqui a 20, 25, 30 anos que seja, nós talvez já pudéssemos ter construído um modelo melhor. Então, o exemplo agora real, concreto, da Emenda Constitucional 97 poderá servir de paradigma para que nós possamos avançar também nesse aspecto. No que diz respeito, portanto, na proposta do nosso encontro de hoje, avanços e retrocessos na reforma, eu reputo, indiscutivelmente, eu acho que aqui há um consenso em torno disso, o grande avanço, a cláusula de desempenho e também o fim das coligações. Mesmo que o fim das coligações tenha ficado estabelecido só para 2022, o ideal, na minha visão, é que nós pudéssemos ter o fim das coligações já para a eleição do próximo ano. Não foi possível construir essa solução política no Congresso Nacional, menos mal, estabelecemos pelo menos um prazo razoável para 2020, não 2022, já na eleição municipal, as coligações estarão vedadas. Portanto, temos aqui sim que consignar um avanço. Há um avanço indiscutível. Alguns retrocessos, na minha perspectiva, e pedindo máxima vênia a divergência que vou abrir, a começar pelo presidente do Supremo Tribunal, do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes. Eu sou contra o fundo público. Sou contra porque sou a favor do financiamento privado. E, portanto, por coerência, votei contra o fundo público, a partir de uma perspectiva que partidos políticos são entidades privadas e assim devem funcionar. Não é possível, e aí vem, né, uma outra, talvez, divergência para suscitar esse nosso encontro de forma mais acalorada no debate, a essência, a natureza política, a natureza jurídica, melhor dizendo, dos partidos políticos como entidades privadas, se apropriar de recursos públicos num país onde você tem carências de toda ordem. Não vou fazer nenhum tipo de proselitismo em relação às dificuldades que nós temos na saúde, na educação e assim sucessivamente. Que os partidos pudessem ter mecanismos para encontrar seu financiamento. E aí vem o grande retrocesso da proposta aprovada, que também não contou com o meu voto. Votei contra a criação do fundo público e votei contra as novas regras de financiamento. Porque, ao mesmo tempo que se trata as eleições com a possibilidade de financiamento de recursos privados, abre um espaço, e aí as instituições de fiscalização e controle deverão se preparar para enfrentar esse desafio, onde os partidos passam a ficar autorizados a realizar bingos, bazar, todo tipo de evento para arrecadação de recursos. E aí faço aqui, desde já, a manifestação de uma preocupação enorme com a possibilidade, sim, de utilização de Caixa 2, de lavagem de dinheiro através desses eventos. É algo que foi, inclusive, objeto de um entendimento no Senado. O Senado retirou essa proposta do texto, mas ela foi reincluída na Câmara dos Deputados. Então, previnam-se que vamos ter nas eleições as eleições das rifas.
Vai ser feito rifa por todo quanto é canto, e você controlar a rifa não é uma coisa simples. Controlar um bingo não é uma coisa simples. Da mesma forma que o próprio TSE já identificou na experiência pretérita da eleição municipal uma espécie de laranjal nas doações de pessoas físicas. Então, nós estamos muito longe de um sistema que possa ser considerado ideal para a forma de financiamento, de maneira que temos que ter muito cuidado. Acho que aí eu posso qualificar como um enorme retrocesso. Retroagimos, sim. Se fôssemos para escolher um modelo coerente, já que há uma decisão política e até jurídica de inconstitucionalidade das doações das pessoas jurídicas, que ficássemos apenas com as doações de pessoas físicas. Esse é um problema que eu acredito que o sistema não ficou pronto. Nós não vamos tenho essa impressão, nos acomodar diante desse modelo. Esse modelo terá que sofrer novas transformações, novas modificações num futuro muito próximo. Eu, quando deputado constituinte que fui, ao contrário do senador José Serra, que sempre manteve a defesa do parlamentarismo, eu votei no presidencialismo. Eu era um presidencialista. Posso aqui me converter num parlamentarista, fruto da minha vivência. Eu fui prefeito 3 vezes, tive a honra de governar o meu estado por 2 oportunidades. Além disso, tinha um outro mandato de deputado federal, hoje estou no Senado, e esses 30 anos de atividade na política, com mandatos eletivos, me fizeram evoluir, sim, eu considero uma evolução da convicção presidencialista que eu tinha para o parlamentarismo. E o ministro Gilmar foi muito sintético, objetivo, ao dizer, tem algo errado num sistema onde você tem um recurso extremo, um recurso último, uma bomba atômica, para repetir a expressão que é o impeachment, e que é usado num intervalo de tempo tão curto, tão breve como nós usamos. Então, passo a defender indiscutivelmente o parlamentarismo com o sistema distrital. Ficamos muito longe dessa discussão. O deputado Evandro definiu bem, o Brasil já é um distrito, mas um distrito gigantesco. E, na prática, pelo menos na minha concepção e no meu conhecimento um pouco mais profundo da realidade paraibana, no dia a dia da eleição, o Estado termina já sendo naturalmente distritalizado. Distritos naturais. A experiência mostra, acredito que isso vale para todos os estados brasileiros, ministro Henrique, ministro Tarcísio, a regra do distrito natural. Espontaneamente, eleitor e eleito deputado ou candidatos, eles se organizam nos seus respectivos distritos. Mas acredito eu que nós teremos uma grande novidade que não foi ainda atentada por todos que estão acompanhando essa discussão da reforma política, da reforma eleitoral, que é a regra que mudará o cálculo do coeficiente eleitoral. A minha interpretação não é ainda segura, mas eu consultei aqui muito rapidamente o ministro Gilmar e o ministro concorda com minha percepção. O texto prevê agora que, para eleger deputados, os partidos ou coligações não precisarão apenas fazer o coeficiente. Na regra passada, para quem todos aqui conhecem um pouco a legislação naturalmente, para ter a sobra que elegeria o deputado, é preciso o pré-requisito de atingir o coeficiente eleitoral. Agora, com a nova regra, não. Mesmo que não atinja o coeficiente eleitoral, tendo uma sobra satisfatória, este deputado ou vereador poderá ser eleito. Essa é uma mudança importante, no meu ponto de vista, daquilo que foi aprovado no Congresso Nacional. De forma tal, que já estou com 12 minutos de fala, eu quero trazer apenas essas suscitações mais práticas do que nós estamos vendo. Ficamos muito longe, muito aquém da reforma política. Fizemos, sim, uma reforma eleitoral em alguns pontos. O barateamento da campanha se deve muito mais ao seu encurtamento do que em relação a medidas de contenção de gastos. Você encontrou uma forma de baratear. Vamos tornar as campanhas menores, que elas obrigatoriamente serão mais baratas. Mas não se enfrentou temas que encarecem, de fato, as eleições. Quando me recordo de 1986, quando disputei minha primeira eleição,
O processo de campanha eleitoral propriamente dito começava em julho e a eleição era em 15 de novembro. Então, nós tínhamos julho, agosto, setembro, outubro e os 15 dias de novembro, estamos falando de praticamente 6 meses de duração de campanha. O legislador, com o passar dos anos, foi encurtando as campanhas, foi encurtando e chegamos a esse modelo que é o mais curto de todos na nossa história recente, que é essa campanha de 45 dias. E nós temos uma dificuldade, e aqui é o fechamento da minha fala, de baratear a campanha por falta de mecanismos de controle e fiscalização daquilo que os tribunais eleitorais, os juízes eleitorais, o Ministério Público não conseguem visualizar facilmente, que são os chamados acordos políticos. Os acordos políticos com partidos, com candidatos, com lideranças, com os chamados chefetes políticos, o céu é o limite. E aí sempre no viés mais pecaminoso do crime do Caixa 2. Este é o grande desafio para a política nacional. Nós estamos diante de um desafio que é encontrar mecanismos para coibir essa prática do abuso do poder econômico, do abuso do poder político, que foge ao controle dos órgãos de fiscalização e de controle. Um outro mecanismo que a Justiça vai precisar, com o passar do tempo, se aprimorar cada vez mais, e esse aprimoramento vem sendo constante, os mecanismos de fiscalização melhoram a cada eleição, é conseguir quantificar as campanhas que estão nas ruas. Muitas vezes é inconcebível, inclusive essa lei traz uma mudança que ela dispensa agora a prestação de contas do uso do veículo do candidato, despesas com combustível, com motoristas, etc. Mas muitas vezes algo que salta aos olhos é a prestação de contas de combustível, por exemplo, quando é impossível, com gasto tão modesto, se fazer uma campanha que até então era muito longa. Ou seja, estamos avançando em alguns aspectos, eu acho que temos que comemorar indiscutivelmente, e creio que esse, de fato, é um consenso, o fim das coligações e a cláusula de desempenho. O Brasil não pode continuar convivendo, né, com todo respeito aos partidos menores, com essa quantidade de partidos políticos que nós temos. É uma falência completa do nosso sistema, e também o fim das coligações. No restante, eu deixo aqui a reflexão final com a preocupação com a forma de financiamento. Fizemos um movimento, ao meu ver, incoerente, ao mesmo tempo permitir o recurso público e abrir a possibilidade do financiamento de caráter individual, de pessoa física, por eventos de bens e serviços, como bingos, rifas. Fica o alerta que teremos muita dificuldade com esse sistema. Eu não consigo vislumbrar como conseguiremos controlar a realização de uma rifa, por exemplo. Nós temos que ter, naturalmente, as regras mínimas de CPF, mas aí vem novamente a fraude, o laranjal, e aí acredito eu que temos esse retrocesso. Avançamos com o fim das coligações e cláusula de desempenho, retroagimos, na minha visão, no financiamento. Vamos continuar defendendo, refletindo e pensando no Brasil que ainda haveremos de construir, se Deus quiser, melhor. Muito obrigado pela oportunidade, obrigado pela acolhida. Ouvimos duas belíssimas exposições, a do deputado Evandro e do senador Cássio Cunha Lima, sobre aspectos importantes dessa reforma e também sobre uma visão prospectiva do que nós poderemos fazer. Eu compartilho das preocupações, especialmente agora vertidas pelo senador Cássio Cunha Lima, quanto ao modelo de financiamento. Em 2015, sabem os senhores, eu votei contra a supressão do financiamento privado, sem fazer uma opção clara, mas isto traduzia a nossa cultura até então. Um fato bastante esquecido, é muito curioso, é que o financiamento das empresas ele foi recomendado pela CPMI Collor-PC. Por quê? Porque a prática anterior, né, da cultura política era um direito, vamos chamar assim, costumeiro contra a legem, porque se admitia, assim,
o financiamento privado de pessoas jurídicas a despeito da proibição que estava na legislação. Então, a CPMI Collor, a lei do Serra, inclusive, a CPMI Collor PC estabeleceu, portanto, essa premissa, essa recomendação. Ficamos depois aquém no que dizia respeito ao teto. Não é? Nós vimos isso, o ministro Toffoli chegou a proclamar no Supremo, no TSE, chamando a atenção para a doação feita pela JF, a JBS, nas eleições de 2014. Os números formais de 450 milhões, por conta do percentual sobre o faturamento diante desses conglomerados. Então, talvez o nosso movimento devesse ter sido no sentido de estabelecer tetos muito mais precisos. Não obstante, veio o Supremo Tribunal Federal, por maioria, e declarou a inconstitucionalidade da doação. Fez assim um tanto quanto uma declaração de inconstitucionalidade meio espiritual, porque, a rigor, se levasse a cabo a declaração de inconstitucionalidade com todos os seus consectários, nós teríamos que nulificar todos os mandatos, com todas as consequências. Talvez tivesse até sido positivo para o país, não é? Mas o fato é que se fez, portanto, vamos chamar assim, esse arranjo institucional meio envergonhado, sem modulação de efeitos, mas mexeu-se na questão do financiamento sem afetar o sistema eleitoral. Uma discussão, portanto, que esteve descasada. Agora, portanto, nós temos essa realidade. O senador Cássio Cunha Lima já apontou. Das 730 mil pessoas que doaram para as eleições agora de 2016, segundo dados indicados pela Receita Federal ao TSE, 300 mil não teriam capacidade financeira para fazê-lo. De 730 mil. Portanto, isto sugere, numa eleição municipal, portanto, muito menos disputada no sentido geral, nós temos problemas sérios no modelo de financiamento de pessoas físicas. E é claro também, a doutrina também vai nesse sentido, de que não é positivo misturar os modelos, né, de financiamento privado com o financiamento público. O grande problema do fundo, e aí, nesse sentido, concordo em parte com o senador Cunha Lima, é que é inevitável que haja essa complementariedade, vamos chamar assim, entre os dois sistemas. Agora, o pior dos mundos, aí eu reputo, seria não ter um sistema público de financiamento, mínimo que fosse, porque nós já estamos enfrentando todos esses problemas. E temos hoje, inclusive, um modus operandi que facilita. Ainda ontem chamava a atenção, numa entrevista que dei ao Globo, sobre a presença de dinheiro ilícito das organizações criminosas nas próprias eleições. De modo que me parece que esse é um processo in fieri sempre, é um processo de contínuo aperfeiçoamento. Mas a mim me parece que, considerando os prós e contras, certamente houve avanço na aprovação do fundo público. É claro que sempre haverá discussão, e aqui é o debate inevitável e inconfundível quanto ao custo da democracia. Nós temos que fazer essa pergunta, não é? De fato, a democracia tem custo. Nós vimos o que significou esse sistema todo de financiamento privado sem limites, né, as consequências que nós estamos pagando aí dentro do contexto desses escândalos políticos que se consolidaram, de modo que a mim me parece que fizemos uma evolução. Eu diria também, em favor do Congresso Nacional, e com isso eu encerro, que o Congresso Nacional, a despeito de ter a responsabilidade de fazer uma reforma política, que é sempre difícil, também não teve um tempo de maturação. Nós tivemos, nesse ínterim, vários escândalos, muitas confusões, 2 denúncias oferecidas contra o presidente da República, portanto, que consome a energia brutal da Câmara dos Deputados, né, e dificulta enormemente a funcionalidade do sistema. Acho que temos que prosseguir, portanto, nessa faina, como chamou a atenção
o deputado Evandro Gussi, né, de fazer uma construção de um modelo de engenharia institucional que possibilite fortalecer a democracia e consolidar essa conquista. A gente sempre que participa, professor Manuel, eu, todos os nossos colegas, participamos dos eventos relativos à Constituição de 88, destacamos um aspecto positivo. É o mais longo período, nós estamos vivendo o mais longo período de normalidade institucional, pelo menos da vida republicana, não é? E esse é um dado positivo em favor da Constituição de 88. E isto ocorreu também porque não quedamos inertes, foram feitas várias reformas. Sobre a Constituição de 88 já se falou muito, inclusive se diz que um dos seus problemas era que ela é de 88 e não de 89. Não é? Se fosse de 89, ela já teria se beneficiado dos bons ventos da queda do Muro de Berlim. Quando o deputado falou na Estônia, é óbvio que aqui já houve, né, esses ventos benfazejos da queda do Muro de Berlim. Ela é uma beneficiária direta desse modelo. E nós tivemos que construir, inclusive, e continuamos construindo. Veja que alguns desses escândalos, o escândalo mais marcante da Lava Jato, tem a ver com um modelo, talvez hoje, de necessária superação, que é esse modelo estatal e que faz com que a gente diga que a tal empresa tal é nossa, agora é nossa, a Petrobras é nossa, mas aí o possessivo tem um sentido muito peculiar, né? Nosso patrimonialista, né? Então, talvez nós tenhamos que, no contexto e no concerto que tenhamos que fazer, realmente avançar para a melhoria do sistema de governança, incluindo o aperfeiçoamento realmente da burocracia e talvez a diminuição da presença do Estado na própria economia. Muito obrigado. Nós vamos seguir para o próximo painel direto, sem intervalo. Vou passar a palavra ao professor Ricardo, só para o encerramento desse primeiro painel. Bom dia a todos. Eu estou aqui na condição de coordenador das atividades dos cursos de pós-graduação do IDP São Paulo e eu queria aproveitar o ensejo e dizer que eu estou muito feliz, muito contente aí com a proporção que esse evento tomou. A gente pensou inicialmente um evento bem menor, com uma repercussão bem menor, e a gente viu que o evento foi crescendo no dia a dia e a gente conseguiu efetivamente o nosso intento inicial, que era fazer um debate efetivo aí num momento importante, onde essas questões da reforma política ou das alterações da legislação eleitoral estão sendo debatidas, ou foram bastante debatidas nesses últimos tempos no Congresso Nacional. Queria agradecer aqui todos os palestrantes, todos os panelistas que prestigiam esse evento e efetivamente vão contribuir imensamente com esse primeiro passo que a gente dá nas atividades da pós-graduação em Direito Eleitoral do IDP São Paulo. Agradecer aos organizadores do evento, o doutor Alexandre, o doutor Sérgio Vitor, o professor Casseb, todos eles que incansavelmente trabalharam para que esse evento efetivamente acontecesse. Aos coordenadores do curso de pós-graduação em Direito Eleitoral, doutora Karina e doutora Marilda. A doutora Marilda, infelizmente, não pôde estar com a gente nesse momento, mas a gente agradece aí o empenho de todos. E, por último, o pessoal do IDP, eu agradeço aqui na pessoa da Ana, sem eles também teria sido impossível a realização desse evento, dadas as premissas da organização e o curto espaço de tempo que a gente teve para organizá-lo. A gente está feliz com a realização desse evento, com os primeiros passos do curso e da pós-graduação em Direito Eleitoral, e a gente espera que essa palestra, todo esse debate seja um marco efetivo aqui em São Paulo para que a gente inaugure não só as atividades da pós-graduação em Direito Eleitoral, mas consolidando o IDP como centro de debate aí dessas questões aqui na capital paulista. Muito obrigado e vamos passar para o próximo painel. Bom dia a todos.